Olá, vamos continuar com nossa apresentação sobre circuitos básicos a diodos, analisando os circuitos limitadores, também denominados circuitos ceifadores, que têm como função proteger de sobretensões outros circuitos sensíveis. Aqui nós temos a função de transferência típica de um circuito limitador. Enquanto a amplitude do sinal à entrada estiver contido num intervalo bem determinado, a limitação não ocorre e a saída é uma função linear da entrada. No caso, o ganho, definido como a relação entre saída e entrada, é expresso aqui pelo coeficiente K. Uma vez que os valores limites à entrada são atingidos, tanto no semiciclo positivo como negativo, nós temos uma limitação da tensão à saída. Aqui nós temos uma forma de onda genérica. Em azul nós temos a entrada e a saída nós temos a forma de onda em vermelha, no caso de uma condição de ganho unitário. Então, como podemos ver, enquanto a limitação não ocorre, a saída é uma cópia da entrada. No entanto, quando se atinge a condição de limitação, nós podemos ver que a saída ela é limitada a um valor máximo. Uma aplicação comum de um circuito limitador seria a entrada de um receptor. No caso do receptor, a uma certa distância da antena transmissora, nós temos um sinal moderado e que pode ser, sem nenhum problema, processado pelo circuito a seguir. No entanto, se o receptor estiver a uma proximidade muito curta em relação à antena transmissora, nós podemos ter um nível de sinal extremamente alto e com isso poderia causar uma falha catastrófica ao circuito receptor. Aqui nós temos uma configuração típica de um circuito limitador. Há dois diodos e duas baterias VB1 e VB2. E aqui a função de transferência Vout contra Vin desse circuito aqui. Considerando uma entrada senoidal, nós podemos ver que no semiciclo positivo, D2 estará cortado, e enquanto D1 não atingir a condução, nós temos que a saída copia a entrada. No entanto, quando a tensão Vin atinge um determinado valor, de maneira que D1 conduza, a saída será então grampeada ou limitada no valor dado pela soma de VB1 mais a tensão de condução de D1. De maneira similar, no semiciclo negativo, D1 estará sendo cortado e, enquanto D2 não conduzir, a saída é igual à entrada. A partir do ponto em que D2 conduz, a saída fica, então, limitada a um valor em módulo dado pela soma de VB2 mais a queda de condução do diodo D2. Aqui nós temos o efeito dessa limitação na forma de onda à saída. Admitindo-se diodos iguais, nós podemos ter uma assimetria na limitação à saída se considerarmos VB1 diferente de VB2. Então, para análise, vamos estudar esse circuito, que nós temos dois diodos, duas baterias. Vamos, então, determinar a função de transferência e, para isso, nós precisamos calcular o ponto de comutação dos diodos.
Uma metodologia que particularmente eu uso é analisarmos as diferentes situações de condução e corte do diodo. Como nós temos 2 diodos, nós podemos ter 4 diferentes condições de condução e corte do par. Inicialmente, então, vamos considerar ambos diodos cortados e vamos ver se esta situação existe, se ela é válida. Bom, ambos estando cortados, nós temos que IDA igual a zero, IDB igual a zero, ou seja, não flui corrente através de R. De tal maneira que Vout copia a entrada. Então, por exemplo, se nós pegarmos um ponto de teste, por exemplo, 0 volts, a entrada, teremos 0 volts da saída e podemos ver claramente que ambos diodos estão realmente cortados. Ou seja, essa condição de DA e DB cortados, ela existe. Vamos considerar agora o diodo DA conduzindo e nós não sabemos de antemão a situação do diodo DB. Bom, se o diodo DA conduz com uma queda de 0 volts, admitindo diodos ideais, nós temos Vout igual a 6 volts, o que força uma tensão VDB de menos 15 volts entre anodo e catodo, ou seja, o diodo B está então cortado. Estando o diodo B cortado, não passa corrente por ele. Vamos analisar agora o ponto de comutação do diodo A. E para tanto, vamos admitir que quando um diodo comuta do corte para a condução, ele tem uma queda igual à sua tensão de condução, mas ainda a corrente é zero. Então, nesse caso, no ponto de comutação do diodo A, VDA igual a zero e IDA igual a zero, o que implica em IR igual a zero e, com isso, a saída é igual à entrada igual a 6 volts. Então, o ponto de comutação do diodo DA é exatamente entrada igual saída igual 6 volts. De uma maneira similar, vamos considerar agora que o diodo DB conduza e nós vamos então descobrir a condição do diodo A. O diodo B conduzindo, VDB igual a zero, o que implica em Vout igual a menos 9 volts. Ou seja, a queda de tensão no diodo A entre anodo e catodo será então menos 15 volts, o que implica no corte desse diodo. E com isso, IDA igual a zero. No ponto de comutação do diodo B, VDB igual a zero, mas a corrente que passa por ele ainda é zero, de tal maneira que não flui corrente através de R. Nesse caso, Vin igual a Vout igual a menos 9 volts. É o ponto de comutação do diodo B. A última possibilidade seria ambos diodos conduzindo, o que não é possível pela análise dos itens B e C. E aqui nós temos então a função de transferência desse circuito limitador. Quando a limitação não atua, nós temos o ganho unitário, uma vez que a saída copia a entrada, e o ponto de comutação do diodo A em 6 volts a entrada, 6 volts a saída, e o ponto de comutação do diodo B, menos 9 volts a entrada, menos 9 volts a saída. E aqui a forma de onda, a saída, considerando uma entrada senoidal. Vamos analisar agora esse outro exemplo, bem parecido com o anterior, só que agora nós temos resistores de 10K em série com as baterias. Da mesma maneira, vamos inicialmente supor ambos diodos cortados. Não passando corrente pelos diodos, não flui corrente através deste resistor de 10K e com isso a saída copia a entrada. Numa condição de teste de 0 volts a entrada, 0 volts a saída e temos então que ambos diodos estão realmente cortados.
Vamos supor agora a situação de dB conduzindo e vamos analisar a condição de condução ou corte de dA. Se VDB conduz, nós temos a queda 0 volts, ainda admitindo diodos ideais com condução, tensão de condução de 0 volts. Nós temos então que Vout vai ser dado por 5 volts, 5 volts mais a queda neste resistor de 10K. Bom, no ponto de comutação do diodo dB, VDB igual a 0 e IDB igual a 0. De tal maneira que nós vamos ter aqui Vout igual a 5 volts. E 5 volts vai ser igual à queda menos VDA, menos 5 volts, menos a queda de tensão neste resistor de 10K. Com a corrente fluindo nesse sentido, uma vez que vamos admitir inicialmente que dA esteja conduzindo. Fazendo esse cálculo, nós temos então que a queda nesse resistor seria mais 10 volts. Ou seja, a corrente deveria então fluir no sentido contrário. O que implicaria numa corrente reversa no diodo dA. Ou seja, por absurdo, nós podemos concluir então que o diodo dA está realmente cortado. Uma vez que o diodo esteja cortado, diodo dA, e dA vai ser 0. Assim, no ponto de comutação do diodo dB, a corrente que passa pelo resistor de 10K será 0. E com isso nós temos entrada igual a saída igual a 5 volts. Então, este é o ponto de comutação do diodo dB. Uma vez que o diodo conduza, como o diodo dA está cortado, a saída será dada por 5 volts mais VI sobre 2, esse último ditado pelo divisor resistivo entre esse resistor de 10K e este resistor de 10K. De uma maneira similar, vamos agora assumir que o diodo dA esteja conduzindo e vamos descobrir a condição de condução ou corte de dB. Então, se VDA conduz, nós temos, se dA conduz, nós temos VDA igual a 0 e Vout será dado, então, por menos 5 menos a queda nesse resistor de 10K. No ponto de comutação, VDA igual a 0 e a corrente que passa pelo diodo dA será 0. De tal maneira que Vout igual a menos 5 volts. Se nós fecharmos agora esta malha, nós vamos ter que menos 5 volts será igual então a VDB mais 5 volts mais a queda neste resistor de 10K, admitindo a corrente fluindo nesse sentido. Fazendo-se as contas, temos que esta queda será então menos 10 volts. Ou seria, porque isso significaria inverter o sentido dessa corrente. Assim, novamente por absurdo, nós demonstramos que dB está, na verdade, cortado. Então, estando dB cortado, não passa corrente nesse ramo. Assim, no ponto de comutação do diodo dA, não passa corrente nesse resistor de 10K e a saída igual à entrada igual a menos 5 volts. Então, este é o ponto de comutação do diodo dA. E uma vez que dA conduza, a saída será então dada por menos 5 volts menos VI sobre 2, também ditado pelo divisor resistivo entre este resistor de 10K e este daqui. E finalmente,
os dois diodos conduzindo, o que nós vimos que não é possível, não é uma hipótese viável. Então, resumindo, aqui nós temos os intervalos da função de transferência. Uma simulação feita com PSpice desse mesmo circuito, com diodos, digamos, reais, mostra então a função de transferência bem próxima do que nós calculamos de uma maneira relativamente simples, mas com alguns desvios devido ao fato dos diodos agora terem uma tensão de condução diferente de zero. Mas, de qualquer forma, nós podemos, em primeira ordem, verificar que o resultado de simulação é realmente o que nós esperávamos, baseado nos intervalos que nós analisamos da função de transferência. Então, nós temos aqui, por exemplo, para uma entrada de 4 volts, nós temos uma saída de 4 volts e o ponto de comutação por volta de 5 volts. Na verdade, um pouquinho além de 5 volts e na parte negativa do gráfico, um pouco menor que menos 5 volts, devido exatamente à condução do diodo não ser exatamente uma queda de 0 volts. Bom, na prática nós podemos substituir essas baterias, ou fontes DC por Zeners. Então realmente é uma outra aplicação dos diodos Zener exatamente na síntese de circuitos limitadores. Aqui nós temos diferentes configurações desse tipo de circuito e apenas mencionando aqui rapidamente, nesse caso nós temos uma limitação com 2 Zeners em configuração chamada back-to-back, em que quando a limitação ocorre, um desses diodos opera na região reversa, mas o outro opera na região direta. Bom, vamos agora analisar o detetor de pico, também chamado de detetor de amplitude ou detetor de envoltório. Bom, é um circuito relativamente simples, há um diodo e um capacitor. Então vamos admitir inicialmente um diodo ideal, tensão de condução zero e no semiciclo positivo, quando nós temos a tensão de entrada crescendo, o diodo conduz e a saída está, então, em paralelo com a entrada. Ou seja, a saída copia a entrada. No entanto, quando se atinge esse valor de pico, nós temos a situação em que o diodo vai estar na sua comutação de condução para corte com o capacitor carregado com a tensão Vm, onde Vm é a tensão de pico. Se nós considerarmos que o capacitor não varia instantaneamente a tensão em seus terminais, quando a tensão de fonte começa a diminuir a partir do seu valor máximo, estando o capacitor ainda com uma tensão Vm, nós vamos ter então sobre o diodo uma tensão reversa. Ou seja, a partir do ponto em que a entrada começa a cair para um diodo ideal, o mesmo entra em corte. E com isso, a carga se mantém no capacitor e a tensão de saída se mantém constante e igual à tensão de pico, uma vez que nós não temos como descarregar esse capacitor.
Esse circuito é bastante utilizado, por exemplo, em demodulação AM, é um dos nichos de aplicação. No caso da modulação AM, a informação está contida na própria amplitude do sinal. Ou seja, aqui nós temos um sinal modulado em AM. Esta senoide de frequência mais alta é exatamente a portadora. E a função do circuito detetor de envoltório, ou detetor de pico, é exatamente recuperar o sinal que está contido nesta variação de amplitude. Ou seja, em relação ao slide anterior, é necessário então que um resistor seja colocado em paralelo ao capacitor para permitir exatamente a descarga do mesmo e fazer com que a saída possa então acompanhar os diferentes valores de pico. Aqui nós temos o caso de uma modulação digital ASK. Então nós temos um sinal digital 1, 0, a ser então modulado para ser transmitido. Então aqui em azul nós temos então o sinal já modulado à entrada do detetor de pico. E em vermelho o que seria a saída desse circuito. Então nós podemos ver que, graças a um RC finito, nós vamos ter então uma descarga do capacitor, de modo que a saída acompanhe então a variação da amplitude do sinal à entrada. Então, o detetor de pico, na verdade, ele é similar ao retificador de meia onda com filtro capacitor, que nós já estudamos na parte 1 da apresentação. Então, no ciclo inicial, admitindo que nós temos uma senoide à entrada com valor de pico Vp e diodo ideal, no semiciclo positivo inicial, nós temos então que o diodo conduz e V0 segue a entrada. No entanto, uma vez que o pico foi atingido e a entrada começa a cair, nós temos o diodo D cortando e ocorre então uma descarga do capacitor através de R, segundo uma constante de tempo Rc. Em regime, da mesma maneira que nós vimos para o retificador de meia onda a filtro capacitor, nós temos aqui o intervalo de condução do diodo e o intervalo de descarga do capacitor. E essa descarga, então, ela é regida através de uma constante de tempo Rc. Ou seja, exatamente nesta aplicação de detetor de pico, nós queremos que haja este ripple, esta ondulação. Então, importando aquela expressão que relaciona o capacitor com os parâmetros do retificador de meia onda, se nós substituirmos IL pela tensão DC à saída, que seria aproximadamente Vm sobre R, nós temos aqui a constante de tempo em função do valor de pico, do período da onda e do ripple que nós queremos ter. Então, se deseja, nesse caso, uma certa tensão de ripple, de tal maneira que a saída possa acompanhar as variações da amplitude do sinal de entrada. Vamos ver agora o chamado deslocador de nível, ou level shifter. Um circuito relativamente simples, um capacitor e um diodo.
E se nós considerarmos uma onda senoidal à entrada, com tensão de pico Vp e o diodo ideal com VDO igual a 0 volts, e assumirmos o capacitor inicialmente descarregado, durante o semiciclo positivo da entrada, o diodo D1 estará cortado e a saída será zero. Considerando, no caso, o capacitor como um circuito aberto. No semiciclo negativo, o diodo T1 começa a conduzir. A saída, então, permanece em zero, admitindo VDO igual a 0 volts, mas o capacitor começa a ser carregado. Então, nós temos ainda, até esse instante, a saída igual a zero. Uma vez que se atinge o pico no semiciclo negativo, a tensão no capacitor fica então carregada com o potencial Vp, a tensão de pico. Nesse sentido, de tal maneira que, quando a tensão de entrada começa a subir em relação ao seu valor de pico no semiciclo negativo, novamente admitindo-se que a tensão no capacitor não varie instantaneamente, pelo balanço de tensões, nós vamos ter uma tensão negativa reversa sendo aplicada ao diodo D1. Nesse caso, o diodo corta e, a partir desse ponto, é como se o capacitor pudesse ser substituído por uma bateria com uma tensão Vp e, nesse sentido, mais ou menos como indicado. Ou seja, a partir deste ponto, a tensão de saída será, então, a tensão de entrada mais uma tensão Vp. É o que nós temos aqui. Ou seja, nós deslocamos a forma de onda à saída de um valor Vp no sentido positivo. E, admitindo que não haja perda nesse capacitor, nos próximos ciclos, essa carga naturalmente se mantém e esse deslocamento também se mantém. Aqui nós temos um outro circuito deslocador de nível, sem a utilização de capacitor, mas que utiliza exatamente a queda VD1 ou VD0 do diodo como tensão de deslocamento. Então, o que ocorre? Se nós admitirmos, nesse caso, o diodo polarizado por essa fonte de corrente, praticamente independente desse valor de I1, o VD de condução será praticamente constante. De tal maneira que podemos, grosso modo, admitir D1 funcionando ou atuando como uma bateria. Então, nesse caso aqui, nós deslocamos a saída em relação à entrada de um valor de menos VD on, tensão de condução do diodo. E nós podemos também ter um deslocamento positivo, e nesse caso nós podemos colocar 2 ou mais diodos em série, de modo a termos como tensão de deslocamento 2 ou mais valores da tensão de condução. Então, realmente é um circuito bastante simples e bastante utilizado em
circuitos eletrônicos. Quando nós queremos um deslocamento relativamente modesto do nível DC da onda ou do sinal. Bom, e finalmente o dobrador de tensão, que na verdade é a composição do deslocador de nível mais o detetor de pico. Então nós vimos que o deslocador de nível desloca, nesse caso, positivamente a entrada de um VP, onde VP é a tensão de pico da senoide. E o detetor de pico vai então manter esse valor 2VP, que é o valor de pico desta forma de onda. Ou seja, em relação ao valor de pico da entrada, nós temos a saída um valor TC duas vezes esse valor de pico. Então esse é o elemento de base do dobrador ou multiplicador de tensão. Nós podemos ter outros estágios em série e com isso nós multiplicarmos esse valor de tensão. Obviamente, nesse caso, a análise foi bem mais simples, porque nós consideramos a queda nos diodos, quando conduzem, como sendo 0 volts. Na prática, nós temos o 0,6 ou 0,7, de tal maneira que esta multiplicação de tensão ela não é tão efetiva assim. Mas, de qualquer maneira, esse circuito ele serve de base para os multiplicadores de tensão atualmente utilizados. Bom, e com isso eu termino esta apresentação. Espero que tenha sido de proveito a todos. Obrigado.